continuar dialogando? Tá tudo certo? Vamos lá? Eu já o escutei, vamos lá, né? Continuando. Então vamos lá, a gente está falando da Paraíba. Então, acabamos de ver uma manifestação cultural paraibana. Então agora, nós vamos escutar o governador Ricardo Coutinho. Com a palavra, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, companheiras. Muito boa tarde, companheiros. Boa tarde, caríssima presidente Dilma Rousseff. É um prazer enorme para o nosso Estado, para o nosso povo, tê-la aqui juntamente com toda a comitiva de ministros, assessores. E em seu nome eu cumprimento todos, evidentemente, para poder ganhar um certo tempo e nós podermos te escutar com mais clareza. Eu quero dizer, presidente, que a senhora está numa terra que cultiva a democracia participativa. De 2011 a 2015, 156 mil pessoas cadastradas passaram por grandes plenárias regionais para poder construir o orçamento desse Estado. É por isso que obras que antes, ou ações que antes eram tão distantes da população, hoje se tornam tão próximas. E é por isso também que eu saúdo esse momento do Dialoga Brasil como sendo um grande momento construtor de aproximações para superar desafios. A palavra, companheiras, queridas companheiras, a palavra nesse momento, mais do que para mim dialogar em torno de tantos problemas e questões fundamentais para o Brasil, mas eu queria colocar um sexto tema. É o tema do desafio que esse país, que esse povo tem diante de si. O Brasil está diante, o seu povo está diante de uma certa encruzilhada. Alguns sonham com algumas épocas em que determinadas regiões, como a nossa, só existiam no mapa, mas não existiam nas políticas públicas. Se via esta região que nós moramos, que é viável, que não é problema, mas que é uma solução, se via essa região simplesmente como uma região que não deu certo, como uma região que a cada seca se invadiam feiras e apareciam nas manchetes dos jornais nacionais da vida. Era assim que se via o Nordeste. Não se via a sua cultura, não se via a sua industrialização, não se via o seu turismo, não se via a sua perspectiva importante de crescimento, porque nós não tínhamos políticas públicas. Essas começaram a chegar. E começaram a chegar recentemente, de 12 anos para cá. Eu lembro, já tinha até alguns cabelos brancos, mas eu lembro em ter visto seca, estiagem aqui dentro, com ocupações de feiras, com as pessoas invadindo uma feira para poder ter o direito a comer. Nós estamos há 4 anos com estiagem violentíssima, talvez a mais violenta do último século. Observem, se fala em tudo, inclusive em falta d'água, porque efetivamente não tem. Estamos tendo que ter políticas compensatórias, mas não se fala em fome. Não se fala em fome aqui dentro. O Nordeste não aparece falando de fome. O Nordeste passou a ter o índice de desenvolvimento ao longo de 2003 a 2012, simplesmente superior a 27% do desenvolvimento, do aumento do PIB da média nacional. Enquanto o Brasil cresceu em média 3,7%, o Nordeste cresceu 4,8%. Isso dá 27% de aumento sobre a média nacional. Isso só foi possível porque se olhou para essa região, não como um favor, mas como uma determinação e como uma obrigação. Se mostrou porque se olhou, porque se incluiu políticas públicas aqui dentro. Se incluiu a partir do governo Lula e alguns saudosistas de antes, que eu vejo hoje serem os paladinos de tanta moralidade, mas que quando tiveram a condição de fazer, esqueceram o povo como sempre esquece, lembrando somente em época eleitoral. Nós precisamos ter o desafio
para poder dizer hoje se o Brasil supera as suas dificuldades, supera os nossos erros, porque nós temos erros também, e segue adiante, ou se volta a uma época em que o povo era simplesmente um elemento, um sujeito que era chamado há 4 anos para votar em alguém. Se o Brasil quer continuar a caminhar nas suas políticas de segurança hídrica, onde a presidenta Dilma, indiscutivelmente, foi a presidente que mais avançou nessa ação específica de construção de adutoras e de avanço, inclusive, da transposição. Se nós queremos isso, ou se nós queremos aquela época anterior. Eu não tenho a menor dúvida. É por isso que o desafio está feito. Eu tenho aqui formadores de opinião. Aqui é gente que reproduz. Aqui são movimentos dos mais organizados, espalhados pela Paraíba. Movimento cultural, movimento religioso, movimento sindical, os mais diversos movimentos. O que está diante de nós é não permitir o retrocesso. O que está diante de nós é termos a capacidade de olhar para frente e caminhar para frente. Porque esse país é muito maior do que qualquer crise que porventura se coloque no nosso caminho. Nós vamos superar essa crise. Nós vamos superar porque eu conheço municípios, e como eu conheço o ministro Quioro, onde se andava 30 quilômetros para ter acesso ao médico. Muita gente aqui sabe o que eu estou dizendo. Se andava 30 quilômetros para ter acesso ao médico, sem saber que poderia encontrá-lo. Porque às vezes chegava lá e o médico não estava mais lá. Hoje você encontra o médico e mais do que isso, você encontra o absurdo de alguns setores que tentam derrubar o mais médicos, como isso fosse uma política de uma pessoa e não do povo desse Brasil. Eu não compreendo qual é o grau que move alguém que detém um mandato eletivo ou alguns para poder retirar um direito sagrado do nosso povo de ter acesso à saúde. Eu quero mais do que nunca, e apenas citei esse exemplo, eu quero mais do que nunca expressar a nossa satisfação e a certeza de superar as dificuldades, superar até as impossibilidades, mas apontar para o futuro. Se aponta para o futuro unindo o povo através de um ideário. Não é unindo o povo através de uma mega operação publicitária, onde se busca semear o terrorismo no seio da população, como se o país tivesse acabado. Esse país não acaba não, mesmo que alguns queiram. Esse país é muito forte. Nós já provamos isso. Eu lembro de uma época que essa inflação era simples, chegava a 84% ao mês. Eu lembro disso. Nós vencemos isso. Por que nós não vamos vencer agora um desequilíbrio de receita e despesa? Nós vamos vencer isso sim, e vamos construir um futuro cada vez mais forte, firme e decidido, para que os filhos do povo tenham direito a uma coisa chamada dignidade e respeito. Por isso, presidente, acima de qualquer questão, seja pessoal, porque não estou tratando aqui simplesmente da pessoa, seja partidária, mas eu considero fundamental que o povo do Brasil tem que defender a institucionalidade e as regras do jogo. Quem ganhou tem que levar, e tem que governar até o final, e nós temos que ajudar para poder avançar, porque o povo precisa avançar, o povo não pode retroceder. O povo tem que mostrar a sua força. Não é a força movida por veículos, qualquer que seja de mídia. A força vem exatamente da nossa capacidade de compreender e avançar cada vez mais. Por isso, companheiros e companheiras, é que eu, nesse momento, me sinto profundamente feliz em tê-la aqui nesta grande obra, que Vossa Excelência não teve a oportunidade de estar aqui para inaugurar, mas que foi feita para o povo e para desenvolver a economia. E mais do que nunca, um forte abraço a todos os povos do campo, da cidade, que aqui se reúnem para poder tratar de uma coisa chamada unidade do povo. Não esqueçam disso, unidade do povo.
para combater o retrocesso, nós temos que ter unidade. E a partir dessa unidade, pensar, construir o futuro e mudar as coisas que precisam ser mudadas. Não tenho a menor dúvida. Abraço, beijo no coração e até a próxima. Obrigado. Muito bom! É isso aí, gente! Esse encontro tem que acabar, mas não vai acabar o diálogo com o povo brasileiro, não é isso? Olha só, já anoiteceu e eu comecei falando boa tarde, agora eu já falo boa noite para vocês. Mas antes de terminar esse evento, teve uma pessoa que ficou escutando todos nós durante essas 2 horas, não é isso? Uma pessoa que nos escutou pacientemente. Então agora, nós vamos escutar, nós vamos ouvir as palavras dela. A nossa presidenta, Dilma Rousseff. De coração para corações. Muito obrigado. Eu queria começar cumprimentando a cada uma das pessoas, dos cidadãos brasileiros aqui presentes. Brasileiros, nordestinos, paraibanos. Queria também cumprimentar e agradecer ao nosso querido governador, Ricardo Coutinho. Queria também cumprimentar e agradecer ao nosso prefeito Cartacho. Cumprimentar e agradecer aos deputados aqui presentes e aos senadores que estiveram aqui presentes e tiveram de sair. Cumprimentar cada um aqui dos representantes dos movimentos sociais. Nós estamos numa atividade excepcional. Nós estamos na atividade que aproxima as pessoas. Só tem um jeito das pessoas se aproximarem, é olharem um no olho do outro. Diálogo é isso. Diálogo é a capacidade que nós temos de olhar um nos olhos dos outros e perceber que nós somos companheiros, que nós podemos achar uma coisa, o outro achar outra, mas que o diálogo nos aproxima, mesmo que tenhamos diferenças. É essa a arte do diálogo, é isso que ao longo da história aproximou as pessoas, criou os países, criou as comunidades, criou as nações. E nós estamos muito perto da data de aniversário da nossa nação, que é segunda-feira, 7 de setembro. Esse diálogo é um diálogo, então, que cria entre nós, cria essa proximidade de quem juntos podem muito e separados não podemos tanto. Eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho certeza que o Dialoga Brasil, o Dialoga Paraíba, como todos os outros dialogas que nós já começamos com a Brasília, com a Bahia, com Pernambuco e com o Ceará, eles todos
trazem uma mensagem para nós. A mensagem é a seguinte: nós temos de seguir em frente, superando nossos problemas, porque nós também temos problemas, superando e avançando. Avançando em quê? Eu acho que a principal característica do governo, em que pese as nossas eventuais falhas, mas a grande conquista do governo foi olhar para o povo desse país e perceber que na nossa grande diversidade, nós somos diferentes uns dos outros, mas nós todos temos direito às mesmas oportunidades. É isso que distingue o meu governo e que distinguiu o governo do presidente Lula. Nós consideramos que o Brasil precisava também de olhar para as diferentes regiões e perceber que o povo de cada uma das regiões também tinha direito às mesmas oportunidades. É a oportunidade social e a oportunidade e o direito das regiões. Por isso, eu tenho certeza de uma coisa. Tenho certeza que nós trabalhamos muito para reverter toda a história de desigualdade que desde a escravidão, desde a colonização, pesa sobre uma parte dos brasileiros e pesa sobre as regiões desse país. Nordeste e o povo brasileiro precisam de igualdade de oportunidades. E